Nós estamos celebrando o aniversário da nossa mocidade, Leão da tribo de Judá. Louvamos a Deus por essa maravilhosa oportunidade. É um privilégio nós temos esse momento de cultuar ao Senhor e agradecer por esses jovens adolescentes que têm louvado ao Senhor juntamente conosco. Mas não só no culto. Agradeço a Deus porque a Escola Bíblica Dominical, referindo-se aos jovens, tem tido excelente cooperação em praticamente todas as aulas. Isso é muito bom, porque é uma forma dos jovens se alicerçarem na palavra de Deus, e não somente no louvor, que também é importante, pois o louvor é a transmissão da palavra de Deus também, mas o estudo bíblico é fundamental para o alicerce dos nossos jovens e adolescentes. Queridos irmãos, nós vamos ouvir a palavra do Senhor que o pastor Antoniel nos trará. Louvo a Deus perante os irmãos pela vida do pastor Antoniel, sua família, um trabalho que eu tenho acompanhado a longo prazo e temos visto o resultado, graças a Deus, muito gratificante no ministério do Ipiranga. Que o Senhor Deus continue abençoando o nosso irmão, toda a equipe, a diretoria que o assiste, para que possam cada vez mais ganhar jovens para o reino de Deus. Aqui na nossa igreja do Jabaquara, meus irmãos, eu falo que sempre, cada igreja tem um momento, cada igreja tem um tempo. Tem aquela igreja que está começando, então tem o desenvolvimento para ganhar almas lá fora. A nossa igreja aqui do Jabaquara é uma das mais antigas do ministério. E o nosso trabalho ao longo desse ano de 2021, dando sequência ao belo trabalho que o pastor Olivar fez aqui também em pouco tempo, nosso intuito é recuperar os irmãos, né? Muitos que por conta da pandemia tiveram muitas dificuldades para retornar para a casa do Senhor. Outros, há longo tempo, já se afastaram, estamos trabalhando, orando para trazer de volta. Então, cada igreja tem um momento, cada igreja tem uma fase, e a gente deve considerar isso também. Se o Senhor Deus permitir, nosso propósito sempre é que haja crescimento em todas as áreas da igreja. E se os senhores pararem um pouquinho para refletir, nós devemos agradecer a Deus, porque temos visto que, culto após culto, mês após mês, pelo menos eu, salvo se eu estou vendo errado, acredito que não, temos visto o Senhor acrescentar a nós, irmãos que há muito tempo já não tocava mais, já não louvava mais, já não estava mais com a gente. Eu vejo aqui a orquestra, vejo o coral, vejo o grupo de jovens e adolescentes, vejo as irmãs, e o Senhor até aqui tem nos ajudado. Então, vamos continuar trabalhando para o Senhor, porque o Senhor está trabalhando por nós. Vamos fazer a nossa parte, porque o Senhor está fazendo a dele. Pastor Antoniel, chega até aqui por gentileza, que o Senhor lhe dê a graça necessária, a ousadia pelo Espírito Santo, para falar aquilo que ele colocou em seu coração. Amados, a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado sobre todas as coisas, por essa noite, por esse tempo. Eu aproveito também para trazer aos irmãos a paz do Senhor, do nosso pastor presidente Alcides Fávaro. Amém? Deus seja louvado. Estive com ele na semana e nós, ao falar sobre esse momento, ele pediu que transmitisse aos irmãos esses cumprimentos, essa saudação. Louva a Deus pela vida do pastor Rogério. Vê-lo aqui é uma alegria muito grande, junto com sua família, irmão Paulinho, frente a esse grupo jovem que aproveito para parabenizá-los. Mais um ano, isso é coisa que Deus faz, só Deus faz isso. Mais um aniversário, é sinal de que Deus não abandonou seu povo. Estamos aqui firmes e fortes, dizendo que Ele é fiel sobre todos. Glória a Deus. Eu consigo facilmente aqui rever 10, 15 pessoas que são amigos de mais ou menos aprofundamento de relação,
Mas tem muita gente aqui, desde o irmão Daniel no púlpito até o final, a irmã Amy lá, falaria vários, eu não quero ser injusto e citar mais nomes aqui, para não ser injusto com nossos queridos, mas eu me senti muito à vontade em rever irmãos de longa caminhada, de voltando 5, 10, 15 anos atrás, e vê-los aqui nessa noite. Eu fico muito feliz por isso. Louvo a Deus também, porque minha família está conosco aqui, presente. Deus seja louvado por isso. Por cada jovem, por cada músico, por cada obreiro dessa igreja, pelos irmãos que nos receberam logo à chegada, aos regentes, música maravilhosa aqui, hinos lindos que nos fez deixar a alma aqui flamejante. E eu quero finalizar essa parte aqui introdutória de algumas falas, dizendo aos irmãos que todas as segundas-feiras, às 21h15, após o nosso pastor presidente pregar, nós temos uma programação com a COJAD todas as semanas, desde que começou essa pandemia. Então, querendo os irmãos conhecer um pouquinho de nossos líderes, conhecer pastores mais antigos, gente que escreveu história do ministério, quer um pouco de psicologia, teólogos. Cada semana tem um assunto diferente, música. Então, 21h15, toda segunda-feira, na página da COJAD, nós temos alguma coisa com boa qualidade nesse sentido. Finalizo essa parte introdutória pedindo que vocês nos ajudem em oração pela COJAD. Desde que Deus nos colocou nessa missão, em todos os cultos que eu vou, quase todos, Deus me orientou naquela época que assim fosse feito, e assim eu propus no coração que nós teríamos pelo menos 1.000 pessoas, o Ministério Ipiranga é muito grande, né? Pelo menos 1.000 pessoas orando pela COJAD todos os dias. Até onde eu contei, no mês de fevereiro, março desse ano, passou de 780 irmãos que assim faziam, e eu continuei fazendo porque a meta era ultrapassar 1.000 pessoas. Então, esse número certamente já ultrapassou, mas eu preciso fazer isso sempre, é um pedido que eu faço, eu convido alguém daquele culto, 1, 2 ou 10 pessoas, para entrar nesse propósito de oração. Isso é um propósito muito sério, porque você aceitando, você diante de Deus e dos homens, das pessoas presentes no culto, faz um compromisso, faz um trato de não passar um dia sequer sem orar pela COJAD, pelos jovens da Assembleia de Deus Ipiranga. E cumprindo esta missão que Deus me deu, esse chamado, eu quero saber se nesse culto tem pelo menos uma pessoa que quer entrar nessa causa de oração diária, você não pode esquecer, e orar pela COJAD, pela juventude da Assembleia de Deus Ipiranga. Temos alguém que quer entrar nesse projeto de oração? Temos 1, 2 pessoas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já passou de 10 pessoas. Deus seja louvado por cada um de vocês, que de forma pública, testemunhal, está entrando nesse gigante exército de oração. Mais de 1.000 pessoas todos os dias oram por nossa COJAD. Deus seja louvado por isso. Josué capítulo 1. Vamos meditar na palavra de Deus por alguns minutos. Deus seja louvado. Quando o irmão Paulinho nos falou a proposta do culto, ele falou sobre esse olhar sobre o tema de Josué capítulo 1. E eu sou bastante fiel a esta ideia de tema quando é proposto, porque eu sempre digo que o tema ele não caiu de paraquedas, alguém viu uma necessidade, alguém viu uma percepção, ou Deus colocou no coração, seja do pastor, do líder, ou de quem escolheu, e isso tem um propósito. Então, seguindo esse propósito, vamos meditar sobre o que está sendo colocado. Tirei a tarde para organizar minhas ideias. Enquanto for possível aqui, nós vamos falando sobre aquilo que Deus colocou em meu coração e aquilo que Ele revelar nesse momento. Quando der o tempo, a gente para. E se não der para mim concluir tudo aquilo que está escrito aqui. Mas, Josué capítulo 1, eu vou ler do 1 em diante, até nós chegarmos no 6. Fica melhor assim. Diz o seguinte: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Prepare-se agora e passe o Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu darei aos filhos de Israel. Todo lugar em que colocar a planta do seu pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto do Líbano, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida.
Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte, corajoso. Seja forte, tenha bom ânimo. Aleluia, aleluia. Porque você fará este povo entrar ou herdar a terra que sob juramento eu prometi a vossos pais. Glória a Deus. Aleluia. Esse livro ele é muito enigmático, né? Muito importante, porque ele está fazendo uma conexão, uma transição, conforme já foi dito aqui nessa noite, uma proposta de um novo momento, uma nova fase, de uma única história que estava se desenhando. Nesse momento, Deus está entregando nas mãos de Josué a missão que ele colocou nas mãos de Moisés, mas que aqui já era morto. Quem concluiria essa missão era Josué. A missão que começaria por atravessar o Rio Jordão, de forma milagrosa, e entrar na terra prometida. Esta proposta começa sobre esse peso que alguns poderiam ter do comparativo com o líder anterior. O líder anterior, sendo rápido aqui, ele dispensa comentários, porque seria muito duro esse comparativo, porque Moisés é aquele que recebeu a missão de tirar o povo do Egito, e assim aconteceu. Moisés é aquele que, por intermédio dele, Deus abriu o Mar Vermelho, estava registrado lá. Moisés é aquele no qual Deus falava face a face, teve encontros, teve direcionamentos. Moisés é aquele que recebeu os 10 mandamentos de Deus. Moisés é aquele que recebeu, desenvolveu as leis consequentes. Moisés conduziu um povo gigante, alguns números dão 2 a 3 milhões de pessoas, durante aquele deserto, sentido a terra prometida. Esse povo viu através de Moisés, Deus prover água, comida, cura e tantos milagres. E daqui a pouco, este moço auxiliar de Moisés, passando aquele momento do luto, em que todo o povo percebeu, viu, Deus chega para ele e fala essa frase direta e reta, sem muitos rodeios. Deus chama ele e simplesmente rompe uma fase aqui. Deus diz uma frase curta: Moisés, o meu servo, está morto. Ponto. Tudo isso acontecendo, nós entendemos aqui a percepção que Josué vai ter sobre o que vem pela frente. Ainda que quando você observa a vida do Josué, ele não é alguém que está caindo de paraquedas naquela missão. Ele tinha um histórico, ele tinha uma história, ele tinha uma identidade que estava por Deus sendo agora otorgada uma condição de confiança e credibilidade para que ele desse continuidade àquela obra. O Josué, ele não é qualquer pessoa, ele tem um histórico. A vida dele não é os passes de mágica do tempo atual, onde você clica em uma informação e ela abre para você. Não é assim. Aqui tinha muita história. Por exemplo, voltando lá para Êxodo capítulo 19, olhando um pouquinho, tendo um olhar dentro da vida de Josué. Josué é, de certo modo, aqui nessa parte aqui, um general, um homem que, a mando de Moisés, ele sai para uma peleja contra Amaleque. Ele se propõe a lutar, a conduzir o povo naquela peleja. Moisés e Arão vão subir o monte lá com aquela mão estendida, e vocês sabem essa história. Enquanto a mão de Moisés está levantada, o povo prevalece. Quando a mão dele baixa, o povo perde. Mas nessa cena aqui, esse líder nato, Josué, foi escolhido para conduzir aquela batalha. Um homem submisso, um homem que não caiu de paraquedas, que tinha humildade, obediência e coragem para estar lá, naquele momento, naquele lugar. Ele tinha uma condição de coragem já estabelecida frente
a um exército. Segunda coisa, muito importante essa cena aqui. Êxodo capítulo 33. Josué, ele estava em momentos muito importantes de Moisés. Quando Deus falava face a face com Moisés, o texto fala que como a um amigo, e tornava-se ao arraial. O seu servidor, está lá no texto bíblico, Êxodo capítulo 33. O seu servidor, o jovem Josué, nunca se apartava da tenda. Esse moço Josué tem história, ele vê coisas, ele vê como Deus movia na vida de Moisés, que agora estava morto. Aqui ele vai sendo preparado, ele vê como Deus agia, como Deus tratava, como Moisés recebia e como Moisés direcionava as coisas diante do povo. Ele tinha fome, ele tinha sede, porque não era único entre tantos homens e rapazes abalizados, mas o único citado que não se apartava da tenda foi Josué. Ele estava lá. Ele tinha experiências de ver Deus falar com Moisés, o servo do Senhor. Mais uma coisa. Josué, lá na frente, já no finalzinho da vida de Moisés, existe um momento da chegada próximo da terra prometida. Precisa conhecer o povo do outro lado. Precisa entender quem é aquele povo, como eles são, quem eles são, como eles agem, qual é a força deles, como que eles estão preparados para receber ou não um povo que vai adentrar aquela terra. Este moço Josué é enviado com mais 10 espias, com mais 11, porque Caleb está junto. Eles vão para lá. E vocês também sabem dessa história, Números capítulo 14. Vocês sabem que são enviados 12 espias, Josué e Caleb estão junto, destacando os nomes porque são os que terão a visão que fará a diferença. Eles vão, quando eles veem o tamanho daquele povo, a força daquele povo, o gigantismo de alguns homens, eles voltam com o coração derretido, o texto bíblico informa para nós isso. Eles voltam apavorados, e na hora que chegam aqueles 12 espias, e vai dar o relatório, imaginem vocês, quase 80% do relatório é negativo, é duro, não dá, a gente não consegue vencer, não dá para entrar lá, os homens são muito grandes, são poderosos, eles vão rechaçar a gente. Aleluia! Olha a diferença de alguém que tem experiência com Deus. Esse moço, 20% daquela tropa, um pouco menos, ou um pouco mais do que isso, Josué, se posiciona diferente daquela multidão de homens. E fala, é verdade o que eles estão dizendo, mas anima o coração, porque se Deus se agradar de nós, não tem tamanho, não tem dificuldade, não tem gigante, nós vamos conquistar a terra prometida. Nós vamos entrar lá, porque o Deus que sustentou no deserto até aqui, vai ser o Deus que vai arrebentar com eles, e nós vamos conquistar a vitória estabelecida. Glórias! Esse é Josué. Ele tem histórico, ele tem história, ele tem posicionamento. Aleluia! É muito importante, principalmente voltando aqui para o nosso querido grupo de jovens Leão de Judá. A nossa juventude nasceu em tempo diferente, em época diferente. Alguns da minha idade vai saber o que é a carta, a fita cassete, o DVD, ou pelo menos aquela fita também que se colocava aí para cantar os hinos de playback, uma coisa totalmente fora da realidade da turminha dos anos 2000 para cá. A turminha que clica e as coisas acontecem, clica e a informação vem, clica e fala com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Mas aqui nós estamos falando de outra coisa.
Nós estamos falando da semente que é plantada e precisa de um tempo. Ela vai acontecer, ela vai gerar, mas precisa de paciência, precisa de calma, precisa conter a ansiedade, porque Deus trabalha no tempo estabelecido por Ele, e para construir história precisa de tempo para ela acontecer. Aleluia. Deus está dizendo para jovens aqui: acalma teu coração, fique tranquilo, apenas seja forte e corajoso, porque a história vai se estabelecer no tempo que Deus tem para ela ser estabelecida. As preocupações em casa, com pai, com mãe, com irmão, com problema, fique tranquilo. Só que agora, com todo esse histórico de Josué, é por isso que Deus... Olha só, tem hora que Deus ele quer alongar a conversa. E a conversa vai se estender. Tem hora que Deus vai ser curto e grosso e a conversa vai ser curta, objetiva e direta. E como eu vou saber isso? Por que que é assim? Por que que tem que ser desse jeito? Por que que ele conversou com o pastor Rogério 1 hora e com o irmão Daniel 10 minutos? É um problema dele, não é nosso, nós não sabemos explicar isso. Não dá para fazer esses comparativos pela soberania dele. E ele conhece Moisés e conhece Josué. É por isso que ele age dessa maneira e ponto, não tem explicação. E aí, ele dá a diretriz para Moisés, para Josué. Agora, uma coisa é você ir para frente da batalha, sabendo que Moisés vai ter a mão levantada e baixada e você vai ter cobertura. Uma coisa é ir com ele, outra coisa é ir sem ele. Uma coisa é você estar na porta da tenda sabendo que Deus se manifesta, que Moisés ouve Deus e que Deus dá direção, e você sente a presença, e você grita, ora, chora, pula, sai fortalecido. Outra coisa é Moisés não estar lá mais. Uma coisa é você voltar da espionagem dizendo, não, eu sei que eu vou falar conforme Deus está me orientando, porque eu sei que Moisés também é um líder direcionado por Deus. Outra coisa é você ter que pegar esses 2 milhões e pouco de pessoas e não ter mais Moisés para você consultar. Aleluia. 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 Uma coisa é você entender que Deus está te chamando nessa noite para tomar a rédea, tomar a posição, se pôr de pé, adiante, marchar, andar com você, por você e com Ele somente. Outra coisa é você ficar todo o tempo sabendo que alguém, aleluia, vai te dar cobertura, vai orar por você, vai te abraçar. É diferente. Deus está dizendo, é tempo de levantar, caminhar, colocar em marcha, porque é tempo de ruptura, mas é tempo de coisa grande na tua vida. Deus está levantando nessa noite alguém. Deus está levantando nessa noite gente que vai nos próximos tempos testemunhar e dizer que o congresso de 2021 tinha propósito e o propósito foi na tua vida. Aleluia. Aleluia. Deus está levantando gente nessa noite que vai reposicionar sua postura e será fortemente usado por Deus. Assim diz o Senhor nessa noite. Deus vai te dar nova postura e você verá nos próximos anos, e essa igreja testemunhará o Deus que faz, porque Ele é fiel na sua palavra. Aleluia. 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 Eu sei que o luto ele bate na porta da gente. Eu também perdi meu pai aos 20 anos de idade. E eu lembro bem, na última semana antes de Deus recolhê-lo. Uma coisa era ser crente sabendo quem era meu pai, servindo a Deus. Outra coisa foi ouvir algumas coisas dele na última semana de vida e ser crente depois que Deus recolheu a ele.
com todo exemplo que ele tinha, com toda a força espiritual, com toda a bagagem de Deus na vida dele. Aleluia! Deus está trazendo para você uma nova realidade nessa noite. Aleluia! Uma coisa era ajudar pastor Carlos na Cojade por toda uma vida quase. Outra coisa é o pastor te chamar de um dia para o outro e falar: a partir de agora está contigo. E você tremer, chorar e dizer: olha, realmente por dentro eu não sei se estou nesse nível, nessa condição toda. Eu sei de uma coisa: Deus, Ele sabe da tua condição. Deus, Ele sabe da tua pequenez. Deus, Ele sabe do seu tremor. Deus, Ele sabe da sua angústia. Deus, Ele sabe da sua incerteza. Mas Ele é Deus que sabe falar muito e sabe falar pouco. E está dizendo simplesmente: seja forte, seja corajoso, não tema, seja firme, seja decidido. Tenha certeza que Ele garantirá a proposta que Ele tem para a tua vida. Aleluia. Deus é que sabe o porquê Ele tem que falar 1, 2 ou 3 vezes com cada um de nós. Porque com Josué não foi diferente. 1:6 você leu ele dizendo: ser forte e corajoso, ser forte e tem bom ânimo, porque é você que vai fazer esse povo entrar na terra. Não estava bom? Não era suficiente? Porque quem falou foi Deus. Não é o rapaz que era esforçado, não é o rapaz que estava na porta da tenda, não é o rapaz que já era corajoso o suficiente para estar na guerra lá, guerreando, com Moisés com o braço estendido. Não era o rapaz que estava ali a todo tempo disponível, que foi lá na terra do inimigo como espia. Não era suficiente Deus falar só uma vez, mas não era. No 1:7 ele repete: então somente seja forte e tenha bom ânimo, e faça com cuidado segundo toda a minha lei. Não estava suficiente 2 vezes, Deus falou 2 vezes, não é suficiente. Josué já não é a pessoa que vai assumir, ele não está com toda essa moral, ele não está com toda essa bagagem espiritual, ele já não tem condição suficiente, mas não. 1:9, de novo, Deus fala para ele: não foi isso que eu te ordenei? Ser forte e tem bom ânimo. Ser forte e corajoso. Por 3 vezes no texto do capítulo 1, Deus repete essa fala, Deus repete esse ânimo, Deus repete essa força, porque Deus sabe que na nossa vida nós teremos enfrentamentos físicos de saúde, sim. A enfermidade vai bater na porta do ímpio e vai bater na porta do crente, sim. Deus sabe que nós sofremos de males emocionais, que nós não somos robôs, nós não somos máquinas. Deus sabe que é normal em algum tempo você entrar dentro de uma caverna e sentir que os seus dias ficaram escuros e não vê a luz do sol. Deus sabe disso. Deus sabe porque é Ele que fez você e fez a mim. Deus sabe que socialmente nós passaremos por afrontamentos, problemas financeiros, problemas com outras pessoas, com relacionamentos, com perseguições. E por isso Deus sabe que tem que falar com algumas pessoas mais do que com outras. Deus sabe que nós teremos enfrentamentos espirituais testados, enfrentados, confrontados em todo o tempo. E muitas pessoas terão dificuldades mais do que outras. Por sermos crentes e servos do Senhor, nós não estamos em uma redoma blindada, à prova de balas espirituais, que não seremos afrontados e não sofreremos. Diferentemente disso, Jesus, Ele alertou na sua passagem, em que disse: no mundo vocês vão ter aflição, mas tende bom ânimo, fiquem fortes, fiquem corajosos, porque Ele garante que dará vitória a todas essas adversidades. Nós não estamos numa redoma de blindagem, mas nós estamos debaixo da asa do Altíssimo, e mesmo dentro da fornalha de fogo ardente, você pode ter a certeza absoluta que Ele estará com você, estará comigo e com você todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Uma vez Deus fala com Josué, 2 vezes Deus anima Josué, 3 vezes Deus dá força para Josué. Aí Josué
assume a condição. Josué pega no capítulo 1 e verso 10. Ele se levanta e começa a dar ordens aos chefes do povo, dizendo quais seriam os próximos passos. A condição de Deus reconhecer Josué como novo líder, após a saída de Moisés para a eternidade, não dava para ele um carimbo de que a partir daqui tudo vai ser maravilhas. Porque é Deus que me reconheceu. É Deus que falou comigo uma vez. Deus falou 2 vezes. Deus falou 3 vezes. Agora está tudo certo. Basta eu deitar e saber que vai acontecer negativo. Deus escolheu. Deus chamou. Deus determinou. Deus capacitou. Mas Ele deixou claro que você vai ter que entrar para dentro da terra. Eu vou entrar com você, mas a peleja quem vai travar é você. O Rio Jordão, quem vai ter que dar os passos é você e a equipe de sacerdotes. Ele está dizendo, eu vou junto com você, mas você não ficará deitado, prostrado, vendo os dias passar, não. Pega a sua espada, levante, vá para o lugar que tem que ser, porque através do seu empenho, Ele vai fazer o milagre. Nessa noite, Deus está levantando essa realidade mais uma vez, dizendo para ti, levanta, dê um passo e Ele vai fazer o milagre. Aleluia, aleluia, aleluia. Os desafios que vêm para Josué são enormes. São muitos. Primeiro, foi o que nós estamos falando aqui em todo o tempo. Ele vai assumir mais de 2 milhões de pessoas. Segundo, ele vai ter que atravessar o Jordão, uma pré-figura daquilo que já aconteceu no passado com o Mar Vermelho. O mesmo desafio que Moisés teve, ele vai ter pela frente. Aliás, era o primeiro deles na sequência. Terceiro, ele vai ter as muralhas de Jericó para derrubar. Beleza, eu atravessei o Rio Jordão, já foi uma coisa espetacular, mas não deu certo ainda, tem mais barreiras para cair. Vai ter um momento lá na frente que o sol e a lua, conforme o escrito bíblico, que não tinha essa previsão astronômica de hoje, diz que o sol e a lua vai parar. Como aconteceu isso cientificamente? É um problema de Deus, eu não sei se ele virou eixo da terra, nós não sabemos como foi, mas o dia ficou mais longo e o povo prevaleceu. Vocês acham que era só isso, como se fosse pouca coisa? Sabe quantos reis Josué vai ter que destruir para que a vitória se estabeleça? Mais de 40 reis durante a trajetória. Derruba um inimigo, vem outro de novo. Derruba um inimigo, tem mais uma cidade para conquistar. Tira um, tem mais outro. Meu querido irmão, não esqueça. Se você está cavando o poço, continua. Vai dar errado 1, vai dar errado 2, vai dar errado 3. Mas uma hora, pode ser 10, 20, 30, 40, uma hora. Os inimigos cairão, a dificuldade cairá. E você vai tomar posse da vitória. É todo um processo acontecendo. Aleluia. Você acha que é pouco assumir 2 milhões de pessoas? São 2 milhões de problemas. São 2 milhões de situações para se administrar. São mais de 2 milhões de cabeças pensantes, andando, participando de um processo longo, que já está durando décadas, de famílias que se foram, filhos novos que nasceram, sem a mesma raiz dos pais, tanta coisa acontecendo. Você acha que isso é desafio pequeno? É muita coisa. Você acha que atravessar o Jordão e reviver o milagre, a pressão da comparação, porque eles sabiam que com Moisés deu certo, mas será que vai dar certo com Josué? Eu sei que com ele deu, mas esse aqui é novo, ele vai saber se vai dar certo. Aleluia, aleluia, aleluia. No milagre passado, Deus acha de abrir com o vento oriental aquele sopro e o mar se abre. No milagre de agora é diferente. Parece que é um teste de fé. Josué, os sacerdotes e o povo atrás,
Agora a dinâmica, o milagre é mais ou menos o mesmo, mas a dinâmica é diferente. Agora eles vão adentrando, tem que pisar e as águas vão abrindo, vão pisando, vai abrindo um paredão de água aqui, e eles começam a atravessar e olhar e dizer: realmente Deus faz com ele assim como fez com o outro também. Aleluia! Deus está escrevendo história nova, história que começa hoje. Deus fez com ele, mas vai fazer com você também, porque Deus não é alfaiate que faz terno de um modelo só, é múltipla a forma dele trabalhar, múltipla sabedoria, multiforme. Deus tem história nova para a tua vida. Destruir muralhas. Muralha é cair com poucas armas, buzinas e gritos e sacerdote. Como assim, diria a nossa moçada? Como assim? Não tinha escavadeira? Não tinha dinamite? Não tinha bombas? Não estamos falando disso. Estamos falando de sacerdotes. Estamos falando de buzinas. Estamos falando de gritos. Estamos falando de pouquíssimas armas. Mas nós estamos falando da grandeza dele. Na hora que ele mandou, do jeito que ele mandou, Deus fez cumprir na vida de Josué. As muralhas de Jericó caíram e o povo derrotou mais um inimigo. Então continua, avança, vá para frente, faça do jeitinho que Deus mandou e vai dar certo. Do jeitinho que ele mandou, vai acontecer. Vai acontecer. Aleluia. Batalhas e batalhas, reis e reis, percalços no meio do caminho. Adentre a leitura do livro de Josué e você vai perceber isso. É só vitória. Eu tinha um amigo que mora no sul hoje. Ele aceitou a Cristo, muito empolgado, é um grande desbravador, ele é evangelista nato. E ele tinha o costume, pastor Rogério, o negócio dele é assim: Pai do Senhor, só vitória. Ele segurava a mão da gente, apertava e só vitória. No começo eu respondia sempre só vitória, depois eu comecei a mudar um pouco. E eu dizia: não, na realidade tem derrotas também no meio do caminho. Tem. Não será só vitória sempre. Adentre a leitura dos 40 e poucos reis que Josué derrota, teve um momento que o pecado tomou conta do povo, perdeu batalha, morreu muita gente. Aí vem o questionamento, né? Porque quando está tudo indo muito bem, é tudo muito legal. Quando está tudo indo muito bem, é estilo a mulher de Jó. Eu quero o melhor, eu quero o bom, eu quero enquanto está tudo legal. Mas no dia que Deus permite que o inimigo vai lá e faz um problema na casa de Jó, ela vai e fala exatamente o contrário. Amaldiçoa esse Deus que você serve e morre. Então existe essa possibilidade de na hora que houver um teste na sua vida, você fala: não, esse Deus aí não. O Deus que eu sirvo é o Deus de vitória. O Deus que eu sirvo é o Deus que me abençoou até aqui. Por que é que está acontecendo isso? Ei, o Espírito Santo está dizendo para você: provavelmente é para amadurecer a sua fé. Provavelmente é para você ter condição de chegar aonde Ele quer. Porque se você estiver pequeno, Ele não fará coisas maiores da sua vida. Se você estiver pequeno, aliás, na presença dEle, Ele fará coisas grandes na sua vida. Agora, enquanto você está grande, do seu jeito, da sua forma, só querendo o bem de Deus, provavelmente não acontecerá aquilo que Ele quer. Então, se estiver passando um teste, uma aprovação, ei, cuida para tirar a melhor nota dessa prova, porque só assim, igual o irmão que testemunhou aqui, só com nota alta você vai ser aprovado. Então a prova é um caminho para você ser aprovado, e depois de aprovado, a vitória é muito boa, é gostoso, mas não se preocupe, haverá sim o momento do choro da noite, mas lembre, igual lá no Salmo de número 30, de manhã a alegria voltará. Aleluia, aleluia. Aprenda com toda essa lição. Glória a Deus, exaltado é o nome de Jesus. Capítulo 13 em diante, ele vai repartir as heranças com tanta gente, porque enfrentou o desafio, foi provado, foi aprovado, muitas lutas,
Cada conquista, muito suor e sangue derramado, muito esforço, muita dedicação, muita comunhão com Deus. E o processo acontecendo, depois chega a hora de dividir as heranças. Deus cumpriu, porque Deus tinha falado para ele, olha, se você fizer do jeito que eu estou falando, se você fizer conforme eu estou dizendo, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, se você manter todo o cuidado de fazer segundo a lei que eu estabeleci, então ninguém vai poder te resistir. Então Deus está cumprindo isso, e lá no capítulo 13 vai acontecer. Eles começam agora a dividir a herança, a terra com o povo. Mas lá no capítulo 24, é normal também esse procedimento. O que não é normal é nós entender que isso é normal. Vou repetir essa complexidade para ficar mais fácil. Eu não posso me acostumar que aquilo que não é certo está certo. Porque quando eu me acostumo, a chance de conserto é zero ou quase isso. Então, quando a coisa está anormal, eu preciso ter lucidez. Eu preciso ter consciência que sim, está anormal. Quando a coisa precisa de ajuste de conserto, sim, eu preciso entender que precisa de ajuste de conserto. E lá no capítulo 24, é esse momento. Porque a vida dele está chegando na fase última. Ele vai reunir o povo de novo. E vai fazer um desafio para a volta, porque eles se afastaram dos caminhos do Senhor. O povo está em dúvida, o povo não está mais como era. E ele não, então Josué ele não se exime dessa responsabilidade. Porque a mesma força lá, o mesmo Josué forte, corajoso, lá de quando Deus falou, ele foi em todas as batalhas, ele foi para conduzir o povo, ele foi para atravessar o Jordão, forte, corajoso, firme, decidido. Na hora também que o sol e a lua precisava dar um tempo ali, podia ficar longo, também quando tinha que resolver os problemas, derrotar reis, forte, corajoso. Mas agora também na hora de chamar a atenção, e chamar para vir para Deus de novo, ele se mantinha com a mesma força, com a mesma firmeza, com a mesma coragem de fazer aquilo que Deus tinha estabelecido. Ele vai morrer com 110 anos de idade, mas com a sensação de missão cumprida. Voltando para a história da Cojade lá. Assim que Deus permitiu assumir o trabalho, logo, em pouco tempo, veio a pandemia. Rapidamente. Então, todo aquele monte de provisões e projeções que tinha feito, não iria mais acontecer, porque mudou a forma. Mas é importantíssimo ter a consciência que você não está sendo uma pedra de tropeço. E que Deus te colocou no lugar certo, na hora certa, para a missão certa. Então não tenha essa soberba dentro de si. Se você perceber que o seu lugar não é esse, fique tranquilo. Pode procurar o pastor e dizer, ó, pastor, Deus me usa em outra área. Lá eu sei que eu vou ser fortemente usado. Mas aqui não dá. Porque muitos farão esse caminho. Vai forçar um processo e vai acontecer longe daquilo que Deus queria que acontecesse. E aí eu tive a certeza de Deus ter colocado na hora certa, no lugar certo. Por meses, não sei, por um ano, por 2, por 3, não sei. Quem sabe isso é Deus e o nosso pastor presidente. Mas uma coisa é, Deus deu essa missão. Aí os homens falaram dia 20 de março de 2020, parou tudo, o povo ficar em casa, tal. Aquele momento inicial, um medo, uma pressão, ninguém sabia de nada. Governos não sabiam, pastores não sabiam, empresários não sabiam. Uma sensação muito esquisita. 20 de março de 2020. Mas quando foi no dia 27 de março de 2020, uma semana depois, como se fosse uma tropa de elite, Deus deu pessoas na Cojade, fortes, corajosas. Conversamos com o pastor presidente. Uma semana depois, tinha jovens do Ministério Ipiranga nas ruas. Uma semana depois, tinha gente fazendo trabalho. Nunca mais parou, até hoje. Várias ações, Jabaquara participou, Jabaquara esteve junto em ações. Essa igreja foi ponte para nós fazermos trabalhos aqui, que abençoou muita gente aqui nessa igreja. No dia do Setembro Amarelo do ano passado, estava fazendo a transmissão aqui do Núcleo Abraçar de Psicologia. Um jovem estava intencionando se matar na casa dele. Ele ligou para um outro jovem que trabalha conosco na Cojade, o Guilherme, e disse, Guilherme,
Ainda bem que você me passou essa transmissão, porque eu entrei no meu quarto para me matar. E agora eu estou vendo essas mulheres falando isso. Deus, Ele faz. Você tenha certeza que, estando diante da direção dEle, Ele vai te dar pessoas, vai usar pessoas, e grandes coisas será feito por sua vida. Porque estar no lugar certo, na hora certa, ter força, coragem dEle, é a diferença para você entender que Ele vai fazer acontecer a vontade dEle e o reino dEle ser expresso na sua vida. Vocês são jovens fortes, valorosos e corajosos. Nós vamos encerrar dizendo que algumas reflexões se faz necessária para esses últimos 2 minutos finais. O tema que foi estabelecido é: seja forte e corajoso. Seja forte e tenha bom ânimo. Eu estou me atrapalhando pela 3ª vez aqui com ponto de altura aqui. Ser forte e corajoso. Ser forte e animoso. Ser firme. Ter bom ânimo. É necessário em todo o tempo. Inclusive quando é para você lutar contra as suas próprias vontades e fazer a vontade de Deus. Então nós vamos terminando com essas reflexões. Uma delas é essa: seja forte e tenha bom ânimo para lutar contra as forças interiores que quer te afastar do Senhor. Mas segure firme, porque Deus fará coisas grandes na sua vida, se você não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Seja forte e corajoso, seja forte e tenha bom ânimo para obedecer aos mandamentos de Deus e dizer não, enquanto a multidão lá fora está dizendo sim. Se o sim for contra a vontade do Senhor, seja forte e tenha bom ânimo para dizer não. Não, não, eu represento o reino dele, não. Mas está todo mundo fazendo, não, mas eu não faço. Mas está todo mundo indo, não, mas eu não vou. Mas está todo mundo naquela visão, não, mas eu não estou. Eu estou na dele. Seja forte e tenha bom ânimo. Seja forte e tenha bom ânimo para ser diferente nessa terra de iguais. Tudo igual, tudo pensando igual, mas você pensa segundo ele, segundo a vontade dele, segundo o jeito dele, segundo o mandamento dele. Seja forte e corajoso para não ser influenciado por eles. Seja forte e tenha bom ânimo para proclamar Jesus. Porque existe uma força maligna, demoníaca, já é previsto na Bíblia. Não é surpresa para ninguém que lê a Bíblia, que nos últimos tempos essas pressões aumentariam. Essas pressões contra aquilo que se diz Deus, que fala contra, que são representantes de Deus, de tudo aquilo que tem a ver com a notícia das boas novas. Nos últimos tempos essas coisas seriam pressionadas, achatadas. Mas seja forte e tenha bom ânimo para proclamar que Jesus continua sendo a melhor notícia, a maior boas novas, e mais pessoas serão livradas do suicídio através da sua vida, porque você, forte e com bom ânimo, pode mudar a eternidade de outras pessoas. Seja mensageiro de Deus. Seja forte e corajoso para perdoar, para não guardar mágoas e ressentimentos. Porque lá no livro de Hebreus fala que quando a amargura, a raiz dela brota em nós, ela inclusive pega para outras pessoas. Hebreus ensina isso para nós. Então seja forte e corajoso para perdoar, para rasgar o coração, para dizer igual Jesus ensinou: olha, mesmo que não foi você que fez o mal, mas simplesmente perdoe, mesmo que você não é o culpado, você não foi quem causou a situação, mas perdoe, seja forte, seja corajoso, e o perdão vai libertar você das suas situações adversas, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Aleluia. Eu termino dizendo: seja forte e corajoso para entender que as adversidades da vida virão. A chuva, ela cai no solo do ímpio e no solo do crente. O sol brilha no solo do ímpio
e brilha no solo do crente também. Mas os meus irmãos perseguidos da janela 1040, países com extrema perseguição, mostram sempre para nós que é possível servir a Jesus em meio a adversidades reais. As nossas são menores do que a deles, provavelmente. E não tem nada disso que possa se comparar com a glória que há de ser revelada. Aleluia. Eu oro para que o Espírito Santo nessa noite te pegue mesmo com força, com ânimo, com firmeza. Aleluia. Te levante, te coloque de pé. E te mostre que nada se compara com a glória que há de ser revelada, com aquilo que Ele tem para nós. E aí a mocidade, leão da tribo de Judá, continuará sendo um grande representante de Deus aqui no bairro do Jabaquara, Conceição, adjacências, e esse povo saberá que existe uma igreja aqui fiel e verdadeira que proclama o nome de Jesus. Deus seja louvado por todas as coisas. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Nosso querido irmão Paulinho, pastor Rogério, e aos irmãos que esteve nessa noite aqui, meditando junto na palavra de Deus. Continuemos firmes e avante. Como diz o lema da Cojade, nós estamos em uma grande obra e nós não podemos parar. Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, pastor.